Olá, meus queridos alunos do quinto ano. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa, certo? O segundo roteiro de estudo que vocês receberam, né? E nós vamos hoje da página 62 a 63. E o conteúdo, para finalizar, história em quadrinhos, ok? Então, aí na página 62, o título da atividade aí é da história em quadrinhos para o texto narrativo, certo? Da história em quadrinho para o texto narrativo. Como eu já falei na aula anterior de língua portuguesa, né? Sobre essa questão de vocês observarem as histórias em quadrinhos e transformar em texto narrativo, né? Contar uma história. Como eu falei na aula anterior, a história em quadrinhos, ela não deixa de ser uma narração, né? Ela está contando uma história que tem início, meio e fim. Porém, aqui vocês vão praticar a escrita através de textos, certo? Na história em quadrinhos, a gente vê que são mais falas, né, dos personagens. E vocês vão transformar a história em texto, ok? Então, aí a página 62 é justamente, a 62 e a 63 é justamente essa atividade, ok? Então, a história que vocês vão transformar em texto narrativo é a história lá da página 58, desses dois irmãos aí, ó, a aula de canto, certo? Então, vocês vão seguir as instruções, né, para transformar a história em outra, sem imagem, né? Não vai ter esse recurso da imagem. Então, alguma coisa que na história em quadrinhos, a imagem ou uma onomatopeia, né, que ajuda a narrar a história, vocês vão ter que usar o recurso aí da escrita, ok? Você terá que descrever o que as imagens mostram. Para isso, alguns detalhes são importantes e devem ser descritos. Então, o que é que vocês vão colocar no texto? Você tem que colocar o lugar onde o personagem está, né? O tom de voz, as expressões faciais, o gestual, a postura. Então, coisas que quando a gente está lendo a história em quadrinhos, nós observamos através da imagem, vocês vão descrever com palavras, ok? Escolha um desses narradores. Você vai narrar sua história ou em primeira pessoa, que pode ser um dos irmãos ou o pai contando a história, ou em terceira pessoa. Aí, nessa terceira pessoa, um narrador que não participa das ações, ou seja, ele não é um personagem. Se eu for contar uma história que aconteceu comigo, eu vou contar em primeira pessoa, certo? Se eu for contar em terceira pessoa, eu não estava na história, ok? Eu vou falar dos dois irmãos, então eu vou dizer que eles fizeram isso, estavam em tal lugar. Então, eu vou falar como se eu não estou na história, certo? Eu estou contando uma coisa que eu vi de fora, eu não participei, por isso em terceira pessoa. Se participei da história, primeira pessoa, ok? Use marcadores temporais, como durante o dia, pela manhã, um tempo depois, para você determinar o período que a história está acontecendo. Aí, nessas linhas aqui, né, que você vai escrever a introdução da sua história, onde você vai apresentar os personagens e a situação inicial. Página 63, né, vem aí para produção do texto. Então, você vai escrever uma primeira versão, né, do seu texto completo, você vai ler, peça ideias, né, para o pai, a mãe, a um irmão mais velho, leia para eles, veja o que é que acrescenta, escute a opinião deles, certo? Porque às vezes quando a gente escreve uma história, para quem ouve, né, às vezes tem alguns detalhes que dá para acrescentar que a gente, enquanto está escrevendo, não percebemos. Revise a história criada por você e escreva a segunda versão fazendo as alterações discutidas, né? Se você escreveu o texto, discutiu aí com seus familiares, o que é que poderia acrescentar, o que é que retirava, o que é que pode mudar, então você vai fazer, né, essas alterações
e escrever a sua segunda versão do texto. Se não mudou nada, então fica a primeira versão, certo? Depois você vai avaliar a sua história, né? Se você fez em parágrafos, né? Se você conseguiu descrever a questão dos gestos, o tom de voz, a sequência. Lembra que a gente falou sobre uma sequência narrativa, né, na aula anterior, que tem que ter a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Então, tem isso na sua história? Então, você vai ler, né, vai fazer essa avaliação aí, né? Há marcadores temporais, foram feitas revisões para verificar a história, apresenta o enredo da história original, você seguiu os acontecimentos, né, da história lá em quadrinhos, porque você não pode mudar a história, certo? Você vai escrever apenas em forma de texto. Foi verificada a grafia das palavras, se você olhou, se as palavras estão escritas corretamente e tal. Foram evitadas repetições desnecessárias, você repetir a mesma coisa várias vezes, então se torna um texto meio cansativo, né? Então você tem que ter cuidado para isso. Fez uma definição, fez uma versão definitiva do seu texto, né? E vai guardá-lo para correção e avaliação, ok? Qualquer dúvida, não esqueçam de podem entrar em contato, certo? Para tirar qualquer dúvida, o que não entendeu, ok? Concentre-se na hora de fazer o texto, né? Vão para um lugar reservado. Observe bem os quadrinhos, certo? Os acontecimentos e tenta seguir a sua narrativa, a sequência dos quadrinhos, ok? Para ficar coerente, né? O texto narrativo com a história em quadrinhos. Bons estudos, boa atividade. Até a nossa próxima aula.